Vamos falar sobre o indicador REC-INH. Olha, eu sou o Júlio Chartoni da Cartesian e vou mostrar para vocês de uma forma bem simples como entender este indicador. Propositadamente, para um efeito didático, eu tenho dois gráficos na minha tela do mesmo ativo e mesmo período. É o mini índice diário do lado direito e o mini índice também diário do lado esquerdo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou incluir um indicador em um deles, REC-INH. Tá? Não vou colocar para ocultar as barras ainda, vou colocar a configuração default. Perceba que é colocado uns outros candles por cima dos candles atuais. Certo? Agora eu vou configurar e vou pedir para ocultar as barras originais. Veja o que acontece. Nós temos outros candles, algumas pessoas podem achar que é o candlestick normal, mas este é o REC-INH. E qual que é a diferença entre o REC-INH e o candle comum? O REC-INH ele tem por característica eliminar ruídos. Perceba que aqui este candle de barra negativa no dia 25 de maio, lá no REC-INH, ele é um candle positivo. Então o REC-INH ele tem por característica eliminar ruídos no seu gráfico. E como que ele é calculado? Olha, o fechamento do REC-INH ele é a abertura, é uma média entre a abertura, a máxima, a mínima e a fechamento do candle anterior, e como é uma média, é dividido por 4. E a abertura do REC-INH, ele é a média da abertura do REC-INH anterior e do fechamento do REC-INH anterior. E a máxima do REC-INH? Ele é a máxima entre três cotações, que é a máxima do candle anterior, a abertura do REC-INH e o fechamento do REC-INH. E da mesma forma, a mínima do REC-INH, ele é a mínima do candle atual e a mínima entre a abertura do REC-INH e o fechamento do REC-INH. Vamos ver isso na prática? Percebam o seguinte, o candle atual, que está clicado aqui do lado direito, ele tem as cotações 126.600, 128.560, 126.345 e 128.430. Se você fizer uma média desses quatro valores, você terá o fechamento do REC-INH no candle atual, que é 128.853,80. Perfeito? E a abertura do REC-INH? Olha, ele vai pegar a abertura do REC-INH anterior mais o fechamento do REC-INH anterior e divide por 2. Então, se nós pegarmos o fechamento do REC-INH mais a abertura dividir por 2, nós teremos do candle atual a abertura do REC-INH atual. E a máxima do REC-INH? Ele vai pegar a máxima do candle comum, do candle stick, e a máxima entre fechamento e abertura. E da mesma forma ele fará a mínima. Agora pensa uma coisa. Se ele elimina alguns ruídos, assim que ele assume uma tendência de alta, você pode ficar numa operação até que ele faça um candle negativo. Alguns analistas eles usam o REC-INH como padrão de entrada numa operação, quando após alguns candles de queda, vem um candle de alta sem a sombra inferior. Então, quando você tem apenas a sombra superior e sem sombra inferior, a partir de um candle de baixa, você pode ter o início de uma tendência de alta. Percebe? Outra situação que você pode analisar o REC-INH é fazer ele de forma suavizada para tentar eliminar ainda mais os ruídos. E como que você faz isso? Clique com o botão direito, vai configurar, clique no seu REC-INH e selecione suavizado. Eu vou colocar 9 períodos.
E agora você vai entender por que eu coloquei esta média móvel de 9 períodos no meu gráfico comum. Porque o Requinhache suavizado, ele vai fazer um cálculo em função da média. E perceba que ele tem essa característica de parecer uma escama de peixe, onde ele tem sombra inferior e sombra inferior. E o momento da entrada da operação é quando as sombras são grandes e o corpo é pequeno a partir de uma mudança de sentido no Kendo. E conforme o corpo vai crescendo, você percebe que ele vai ganhando tendência. E conforme o corpo vai diminuindo, ele vai perdendo tendência até que ocorra a reversão do movimento. Perfeito? E no Cartesia, em específico, podemos fazer uma coisa melhor ainda. Você pode usar o seu Requinhache de forma super suavizada, onde ele tende a eliminar um pouco mais ainda os ruídos. Perfeito? Requinhache, uma excelente ferramenta para te mostrar uma tendência do movimento, assim como eliminar ruídos e te mostrar até uma reversão do movimento. Agora lembre-se, sempre que você for usar um indicador, procure confirmar a movimentação através de outros indicadores também. Vem para a Cartesia também.